Paz de Cristo, meus irmãos. Mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. Hoje um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui no canal, né? Nesse meio tempo que a gente está aqui de quarentena, eu resolvi dar uma analisada nos materiais, nas coisas que foram mandadas, e eu achei alguns sonhos, né? Algumas mensagens que alguns irmãos me mandaram há algum tempo. E eu sempre, quando os irmãos mandam para mim um sonho, eu sempre guardo alguns, né? Guardo alguns desses sonhos. E esse sonho que eu vou mostrar aqui pro irmão, tá? Para os irmãos é de uma irmã lá do Rio de Janeiro. Eu não vou divulgar o nome dela aqui, mas eu conheço ela já faz um bom tempo, né? E eu sei que é uma pessoa de confiança. E ela teve esse sonho, não só esse, mas com alguns outros, né? E esse sonho eu achei muito tremendo devido aí às informações que ela vai trazer no sonho, tá? Então é um sonho profético que trata aí dos últimos dias, tá? Então seria interessante se você visse ele, né? Escutasse bem e tirasse aquilo que fosse interessante dele. Eu achei muita coerência com a palavra, tá? Pode ser que você não entenda todos os pontos, mas ele tem muita coerência profética, irmão, tá? Eu vou deixar esse sonho para vocês aqui e mais alguns outros neste mesmo sentido também, tá? Vou passar aqui no canal. Ele vai tratar um pouco da imagem do Nabucodonosor. Depois eu vou passar um outro sonho que vai tratar sobre a última semana desta mesma pessoa, tá bom? Se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo para outras pessoas que também queiram aí conhecer. Deus abençoe os irmãos. Sonho do dia 1 até o dia 4 de julho, entre esses dias. Foi assim, estava em um lugar, era noite, mais ou menos final da tarde, já escurecendo, e era um local onde era como se fosse um prédio que tivesse sido quebrado até o primeiro andar, pois ele estava todo aberto, como se tivesse sido bombardeado, assim, quebrado, aberto. Como se fosse esses prédios bombardeados de Bagdá e tudo mais. Então era um prédio, assim, aberto, mas tinha como ver ainda que existiam os cômodos, né? Separados por meia parede ou algo assim, pois estava tudo quebrado. E eu parava nesse local e eu percebia que estava vazio, assim, não só o local, mas aquela sensação de que não existia ninguém, assim, estava tudo vazio. Então eu parei nesse local, olhei e veio um homem com óculos, vestido de social, de preto, com rosto, parecia ser uma pessoa inteligente, e se aproximou de mim. Aí falou assim, pronta para poder conhecer? E eu segui, né? Fui atrás dele. E nisso entramos nesse prédio quebrado, né? Todo quebrado, aberto. E eu percebi que em todos os cômodos tinha um barril. Era um barril, um tonel, um barril de petróleo. Isso era algo bem claro, assim, nítido. Aqueles barris, né, aqui de ferro, enfim. E nisso ele entrou no primeiro cômodo e falou, e fazia assim. Então, o catolicismo, aí ele começava a falar sobre o catolicismo. O catolicismo surgiu no ano de tal, tal, e começava a contar a história do catolicismo. Como surgiu e tal, ele contava tudo. E quando ele contava aquilo, em cima desse barril aparecia uma holografia, com uma imagem simbolizando, representando o catolicismo, e ele ficava falando sobre o catolicismo. Aí ele falava, então a partir disso, a partir do catolicismo, surgiu a religião X, e ele falava de outra religião. Aí em cima do barril aparecia a religião, o símbolo da religião da qual ele estava falando, e ele contava a história, né, daquela segunda religião, né, da qual ele estava falando, enfim. E nisso ele passava para outro cômodo. Em cada cômodo ele falava sobre duas religiões. Aí ele falava, então o hinduísmo surgiu no ano tal, com tal, né, e explicava. E aparecia aquela holografia em cima daquele barril,
né, representando o hinduísmo, o budismo. Ele falou de todas as religiões. E em cada barril, né, de cada cômodo, ele falava assim no final. Ele mostrava, falava de duas religiões, e no final ele dizia assim, a cada cômodo ele dizia assim: então, ambas são diferentes, mas são iguais, e no fim elas darão no mesmo. E nisso foi em todos os cômodos assim, com todas as religiões. E quando fomos para o último cômodo, o último barril, eu era tirada daquela parte onde eu estava e eu era levada para um campo aberto, assim, um lugar assim aberto. E o dia era meio acinzentado assim. É como se fosse de dia, mas muito cinza a ponto de ficar escuro o dia, né? E, né, eu olhava para o céu, via acinzentado, e quando eu olho para frente, tinha uma cela de cadeia, que ela não tinha teto, essa cela de cadeia, ela não tinha teto, e essa cela de cadeia eram 6 celas, uma do lado da outra. Bom, vou tentar explicar melhor. Eram 6 celas, né, céu aberto assim, era um campo. Tinham 6 celas, cada cela tinha mais ou menos 60 centímetros, eu não sei porque desse número, enfim. Tinham 60 centímetros e eram uma do lado da outra, era no caso colada, né? Eram celas uma do lado da outra. E todas não tinham teto. E eram celas de grade, né? Como de presídio também, mesmo sendo estreitas, né? De 60 centímetros. E todas estavam com as portas abertas, com a exceção da última cela. A última cela estava com a porta fechada. As outras 5 estavam com a porta aberta. E eu olhava aquilo. Aí quando eu fixo mais o olhar, eu vejo que em frente a cada cela tinha um homem também, vestido da mesma forma como o homem da primeira parte do sonho. De calça social preta, de blusa de manga comprida social preta, e estavam chiques, assim, bem arrumados, bem apanhados, cabelo muito feito, né, como se fossem hoje em dia considerados esses homens metrosexuais, cabelo, né, de topete e tal, bem apanhado, bem vestido, né, e em frente a cada cela tinha um homem desses. E quando eu olho para um deles, eu via que dentro dos olhos deles tinham algo muito escuro. Aí eu percebi que eles eram demônios, assim, no ato eu percebi que eram demônios. E quando eu olho pro homem, não, pro demônio, pro homem que estava em frente à cela que estava fechada, eu percebi que ele tinha mais poder que os outros, eu podia sentir, perceber isso. E ele era uma hierarquia, cada um tinha um poder maior do que o outro. E nisso eu olho para o meu lado esquerdo. Quando eu olho para o meu lado esquerdo, eu tô de mãos dadas com meu pai, né? Eu tô de mãos dadas com meu pai. E quando eu percebi que eu estava ali com ele, de mãos dadas com ele, eu sentia uma paz e uma segurança tremenda. Porque eu estava um pouquinho angustiada, porque eu vi que tinham demônios ali. Mas quando eu percebi que meu pai estava do meu lado, eu me senti em paz e segurança, eu não sentia medo. E nisso, quando eu olho para o semblante do o meu pai com um semblante de paz, olhando para frente, com cara de paisagem, como se ele não estivesse ali, né? Que ele em nenhum momento olhava para mim, só olhava para frente, sorrindo. E o meu pai verdadeiro não é assim, ele não tem esse semblante assim, parado para frente apenas, olhando e rindo, né? Sorrindo e essa paz, assim. Aí, enfim, eu sentia a paz. Então, quando eu olho para frente, de novo para essa cela, eu tinha uma visão. Na verdade, eu fechava os olhos quando eu olho para frente dessa cela. Eu fechava os olhos e eu começava a ver um monte de mulheres, crianças, velhos, pessoas idosas, bebês, enfim, vivendo no dia a dia, trabalhando, brincando, estudando, vivendo. E parecia ser pessoas comuns, como dizem pessoas, entre aspas, do bem, né?
pessoas comuns, né? Não eram pessoas más, eram pessoas, vamos dizer assim, teoricamente boas, né? Assim, comuns. E eu via centenas de milhares de pessoas assim, em fração de segundo. Nisso eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, o meu pai já não estava mais do meu lado. E nisso eu segui lá para frente. Eu entrei em uma dessas celas que estavam abertas e eu percebi, né, como era estreita e não tinha fim. Foi aí que eu percebi que as celas não tinham fim, eram infinitas assim. Elas não tinham fim. Eram estreitas, escuras e sem fim e sem teto. E eu saí, porque sentia uma pressão tão grande, eu saí. Quando eu saí, voltei pro lugar e ficava parado olhando para frente nessas celas. Esse demônio que tinha um poder maior do que o dos outros, ele vinha para perto de mim, sorrindo com aquele sorriso, como se fosse um sorriso de persuasão assim. Então ele chegava perto de mim. Quando ele chegava perto de mim, ele começava a falar, mas eu não podia ouvir o que saía da boca dele. Eu só via os lábios mexendo, a boca mexendo, e eu sabia que ele estava tentando me persuadir, mas eu só não podia ouvir. Eu não ouvia absolutamente nada, nada. E nisso eu dei um passo para trás e me afastei dele. Eu percebi que ele estava tentando me convencer de água, por mais que eu não tivesse ouvido. E nisso ele voltou para o lugar dele, em frente ao portão dele lá, a cela dele, onde estava fechada ainda. Ele voltou um pouco transtornado assim, não conseguiu fazer o que ele queria comigo. E o que acontece? Nisso eu voltei de novo a olhar para essas celas, ficava olhando. Quando ele saía de perto de mim, aí com os olhos abertos, eu tinha uma visão daquelas pessoas, aquelas pessoas que eu tinha tido uma outra visão delas brincando, enfim, trabalhando, aquelas pessoas do bem, né? Passando por todas aquelas coisas, aquelas mesmas pessoas que eu vi, centenas de milhares de pessoas que eu vi essas pessoas sendo torturadas, perseguidas, mortas, cenário de caos, de morte, de muita coisa ruim. E era guerra, era coisa muito feia, era coisa muito pesada. É uma coisa que nem em filme, nem em lugar eu jamais vi. E eu vi aquelas mesmas pessoas, mas sendo que num outro contexto. E eu estava com os olhos abertos quando eu vi aquelas pessoas. E nisso que eu dava esse passo para trás, eu olho de novo para a cela, essas pessoas que estavam sendo mortas, torturadas, e muita coisa ruim, parecia algo até mais como uma ira de Deus do que apenas uma perseguição de cristãos. Então, essas pessoas que passaram por isso começaram a cair nessas celas, mas elas não caíam com o corpo físico. Era como se fossem almas, um corpo quase em transparência, assim, um corpo diferenciado. E todas essas pessoas, milhões de pessoas, bilhões, eu não sei dizer, começaram a cair nessas celas. Eram tantas almas que não entravam pelas celas abertas. Elas caíam por cima dessas celas que estavam sem o teto, né? Sem o teto, enfim. Começava a cair muitas. Então, dali quando eu percebi o que estava acontecendo, aí eu sentia aquela opressão e eu era tirada dali e era levada para a primeira parte do sonho, onde tinha um último barril, né, no último cômodo, onde aquele demônio, né, que agora eu entendi que era um demônio, estava me mostrando e só faltava o último barril. Então ele falou, prontas? Ele falou, pronta? Agora vai conhecer o meu Deus. Então vamos lá, eu fui atrás dele. E quando chegou lá, ele falou assim, esse é o meu Deus, esse é o meu Cristo. E nisso, quando ele falou isso, em cima do barril, né, não pareceu uma holografia como nos outros cômodos. Na frente do barril apareceu uma imagem, como se fosse uma imagem, assim, da estátua de Nabucodonosor. Hoje em dia, eles fazem um desenho para representar a estátua de Nabucodonosor, né, apenas para uma representação. Então, essa representação da estátua de Nabucodonosor apareceu no meu sonho.
o formato todinho da estátua do Nabucodonosor, sendo que a parte de trás da cabeça era o formato da estátua lá do Cristo Redentor, aquela parte do cabelo dele, né? Mas a parte toda da frente era de Nabucodonosor, aquela estátua, né? Mas quando eu olho assim, era toda em piche. Ela não era dourada, prateada, enfim, de ferro, não era daquele jeito não. Ela era o corpo todo em piche, apenas com a silhueta, o formato da estátua do Nabucodonosor. E era toda em piche, preto, petróleo, aquele preto brilhante. E quando eu olho para os olhos, tava os olhos todos tudo branco, não tinha nada nos olhos, era só algo branco. E quando eu olho, essa estátua começou a crescer a ponto de começar a não ver o tamanho mais dela, de tão gigantesca. Ela começou a crescer na minha frente. E ele continuava falando, esse é meu Deus, esse é meu Cristo. E aquela estátua crescendo na minha frente. E quando aquela pressão da estátua crescendo foi tão forte, aí eu acordei.